Boa noite, portugueses. Uma saudação daqui do nosso canal 49, através deste programa Nossa Fé, a Nossa Vida, com estes nossos amigos que trouxe comigo. Já tivemos aqui no domingo passado, alguns de vós, se calhar, presenciaram-nos. O senhor é um casal brasileiro, do Brasil, meus amigos. Alguns de vós certamente já conhecem a doutora Eleteia Coelho, que tem um consultório de dentista. São os seus pais. São gente famosa no Brasil, na sua posição como cristãos e no seu serviço à Igreja. O senhor Raimundo Nonato foi dirigente do serviço religioso, do ensino religioso no Brasil, que englobava planos nacionais ou de diversas dioceses. A senhora Eleuda, professora de liceu, onde aí deu testemunho da sua fé, do seu ensino, e etc. E o casal, como tal, muito ativos na vida, na vivência do Evangelho, na sua paróquia da Ressurreição, não é? Que tive o gosto de lá ir várias vezes e foi uma experiência muito engraçada, mesmo na cidade de Copacabana. Estamos a celebrar o segundo domingo do tempo comum, o terceiro domingo do tempo comum, e vamos convosco refletir sobre as leituras da nossa missa de hoje. O senhor Raimundo, o terceiro domingo, quarto domingo, outra vez, Sorry. Cabecinha do padre, já está, quarto domingo do tempo comum. Vamos escutar a primeira leitura deste domingo. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: O Senhor teu Deus fará surgir no meio de ti, de entre os teus irmãos, um profeta como eu. A ele deveis escutar. Foi isto mesmo que pediste ao Senhor teu Deus no Horebe, no dia da Assembleia. Não ouvirei jamais a voz do Senhor meu Deus. Não verei neste grande fogo, para não morrer. O Senhor disse-me: Eles têm razão. Farei surgir para eles, do meio dos seus irmãos, um profeta como tu. Porei as minhas palavras na tua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhes ordenar. Se alguém não escutar as minhas palavras, que esse profeta disser, em meu nome, eu próprio lhe pedirei contas. Mas se um profeta tiver a ousadia de dizer em meu nome o que não lhe mandei, ou de falar em nome de outros deuses, tal profeta morrerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Isto não é brincadeira nenhuma, o que estamos aqui a ouvir. Está. Nós que estamos ao serviço da Igreja, a Igreja, se calhar, no seu conjunto, é os profetas de então. Ou a sua missão é a mesma missão dos profetas de então. E a missão do profeta, segundo a leitura que ouvimos, Deus diz a Moisés, fala ao povo e diz-lhe isto. E até parece-me que há aí outra vez um aviso muito sério. Se o profeta falar o que eu lhe disser, ok, está a cumprir a sua missão, mas se começar a falar em nome próprio ou em nome de outros deuses, cuidado com isso, porque então a voz do profeta morre. E se calhar não é só a voz, é também ele. Nossa caríssima amiga, ao ouvir isto, e como cristã, como responsável, como também gosta de participar na voz profética da Igreja, dê assim uma mensagenzinha sua, daquelas que a senhora sabe tão bem à nossa gente. Eu vejo assim, hoje, um tema muito debatido
na família e na sociedade, Padre Marta, é uma vontade, parece, de exterminar o casamento, né? As pessoas pensam assim, você não deve bem e separa, não vou casar. Então tem até uma piadinha que diz assim, eles casaram? Não, juntaram as malas. Quer dizer, um trouxe uma mala, outro trouxe outra, foram morar juntos. Então, o casamento é uma coisa muito importante na vida a dois, né? A união matrimonial, o sacramento do matrimônio. E em nome desse profeta que você não pode falar em nome de outros profetas, em nome de outros deuses, é onde eu quero chegar. Nós não podemos falar em nome desses profetas que dizem que casamento já era, casamento não vale, esses falsos profetas da sociedade. A gente tem que preservar a palavra de Deus, mostrando os sacramentos, a vida matrimonial, a família só deve ser bem constituída quando há um sacramento, tá? Preservar isso. E se houver um impedimento de haver um sacramento, que, né, a misericórdia de Deus é que é responsável por isso, mas haver uma vida a dois digna, da beleza de ser família, de lembrar da família de Nazaré, né, que é a família de Nazaré, que esse período agora a gente está falando da vida pública de Jesus porque ele veio de uma família, que ele cresceu em graça e sabedoria. Então, nós temos que pregar isso na nossa família. Não pregar os falsos profetas que dizem sobre aborto. A mulher é dona do seu corpo, se ela não quiser ter um filho, ela tira. Então, é pregar os falsos profetas e não pregar a palavra de Deus. A outra coisa também que eu vejo muito em evidência é essa importância que dão para os casais do mesmo sexo, né? Que homem e mulher podem viver em união, e enfim. Às vezes ressaltam tanto que parece que é mais importante aquele casal do que um casal homem e mulher. Então, a gente tem que respeitar como pessoas, como cristão, a gente respeitar, mas não falar na coisa que é errada, não ressaltar, não valorizar tanto, porque aí eu estou falando em nome de profetas que são os maus profetas. E não estou sendo um profeta falar daquilo que Deus quer que eu fale, aquilo que está em nosso coração, aquilo que a gente recebeu através do nosso batismo e através de nossas famílias. E devemos ensinar os nossos filhos, na mais tenra idade, a oração, o amor, o respeito pelo outro e esse desejo de viver realmente como templo de Deus, porque nós recebemos tudo isso através do nosso batismo e da nossa igreja. Então, há um aviso sério que neste trabalho humano, neste trabalho de construirmos na terra entre os homens o reino de Deus, e esse é o grande sonho, Deus viver na terra, o seu reino, onde Ele seja de facto Senhor, reconhecido como Deus, como o seu Deus, o nosso Criador, o nosso Pai. Às vezes Deus parece que é ciumento do amor de seus filhos e não gosta que eles andem com a cabecinha mais aqui e além e amem outros deuses. E nós, homens e mulheres, às vezes somos fáceis em fazermos, em criarmos outros deuses. Deus às vezes aparece com um amor tão real e tão grande por seus filhos, parece que tem ciúmes. Não é que seja ciumento, é antes porque vê que os seus filhos não estão vendo as coisas no caminho mais verdadeiro, mais real, de acordo até com a missão e com o destino e com a capacidade com que Ele nos criou. Isto para dizer que nós podemos ser, se quisermos, podemos ser bons profetas e também podemos ser maus profetas. Tudo depende das nossas escolhas e aí está a nossa responsabilidade, não é? É verdade. E na família, e na igreja, e na história dos homens, a verdade é que existiram, e certamente no nosso mundo de hoje existem, bons profetas e maus profetas. O que é que nos fará e onde é que nós temos que fontes é que temos que ir beber
para ver se de facto na nossa capacidade ou na nossa atividade de construtores, de ensinar, de testemunhar, onde é que podemos ir buscar alimento e sabedoria e que nos garanta se estamos no caminho dos bons profetas ou dos maus profetas. Senhor Nonato, o que é que nos diz um bocadinho? Retrocedendo ao domingo passado, a gente tinha essa temática, Sim. profeta Jonas. E aqui nós temos no Deuteronômio o crente Moisés, que conduz seu povo, que liberta o seu povo, anunciando o surgimento no meio daquele povo um grande profeta, que para nós hoje seria Jesus Cristo. Como nós vimos no domingo passado, Jesus Cristo iniciando o seu ministério no meio dos homens, anunciando o reino de Deus e sugerindo a conversão, que o final dos tempos estava chegando. E esse texto de Moisés fala do profeta, e a Maria Leuda até antecipou, nós vivemos na atualidade um momento muito complicado, porque a cultura ocidental, ela hoje é muito individualista, ela é subjetivista e relativista. Individualidade, para mim, é você ser um indivíduo. Eu sou Raimundo Nonato, ninguém é Raimundo Nonato, sou eu. Tenho minha individualidade. Mas individualismo é outra coisa. Individualismo, cada um pensa em si, os outros que se dane. Por que viver em comunidade? Eu estando bem, os outros que se dane. Prevalece para mim aquele que me interessa. Subjetivismo é exatamente isso. Eu sou assim, não vou me modificar e não há mais jeito. Morrerei desse jeito. Então, tudo para mim também. E o relativismo, não existe uma verdade absoluta. O que existe para a cultura ocidental agora é uma verdade relativa. A minha verdade é que prevalece. Então, se Deus é assim, bem, o seu é assim, o meu é assim. É o relativismo. O que é verdade para nós hoje? O que é ser um homem digno hoje? O que é ser um jovem autêntico, um casal autêntico dentro de uma vida cristã? Existe o perigo hoje, aí vem os falsos profetas. Muitos profetas nossos hoje estão exatamente do relativismo. Tudo vale, tudo é bom, tudo está tranquilo e deixa como está. Nós temos necessidade de fazer o tal nosso pequeno intervalo, de maneira que não saiam, não se vão embora. Se forem, voltem, que nós estamos à vossa espera. Até já. For over 25 years, KNXT has been serving the people of the San Joaquin Valley with good family television that's just not available anywhere else. It's important for you, the viewer, to help support this valuable tool of ministry. KNXT needs to continue to grow and bring you important programming about your faith. But sometimes it's hard to stop and find the time. Make it easy. Go to knxt.tv and find out how easy it is to support your Catholic television station, KNXT TV. Ok, meus amigos, de novo convosco, depois deste pequenino intervalo. Estamos celebrando o quarto domingo do tempo comum. Estamos depois do nosso primeiro pequeno intervalo. Comigo, a continuação deste casal amigo, brasileiro, simpático, um casal forte na Igreja do Brasil, nomeadamente na sua diocese. Eu pude ver este verão e testemunhar isso. Abriram-me os olhos para algumas coisas, para essa igreja ativa, tão ativa e festiva, na maneira como celebra a sua fé, que tanto me encantou. Senhor Raimundo Nonato e sua esposa estão conosco e nós vamos continuar
o nosso tema, precisamente com a leitura do Evangelho do domingo de hoje. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Jesus chegou a Cafarnaum e, quando no sábado seguinte entrou na sinagoga e começou a ensinar, todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque os ensinavam com autoridade e não como os escribas. Encontrava-se na sinagoga um homem com espírito impuro, que começou a gritar: que tens tu a ver conosco, Jesus Nazareno? Vieste para nos perder? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. O espírito impuro, agitando-o violentamente, soltou um forte grito e saiu dele. Ficaram todos admirados, que perguntavam uns aos outros: que vinha a ser isto? Uma nova doutrina, com tal autoridade, que até manda dos espíritos impuros e eles obedecem-lhe. E logo a fama de Jesus se divulgou por toda parte, em toda a região da Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olhem, meus amigos, uma das coisas que me faz pensar ao escutar este texto do Evangelho de hoje, e a palavra de Deus é sempre a palavra de Deus, que vem lá de trás, desde os primórdios da humanidade, e vem, evolui, e chegou até nós, graças a Ele e àqueles que o servem, e nesses também figuraram os nossos pais, os nossos professores, que nos transmitiram a fé, e por isso estamos aqui nós, e estáis vós aí, escutando-nos, podendo estar ouvindo outras coisas. Mas o que há a dizer é, ao escutar este texto do Evangelho de hoje, lembro-me, de facto, a missão dos profetas. Lembro-me, Deus, vimos na primeira leitura, Deus disse a Moisés: ei, fala ao meu povo. Nós somos sempre o povo de Deus, o seu povo. Pertençamos a esta Igreja Católica, Apostólica, Romana, pertençamos a outra, ou não pertencemos a nenhuma. Filhos do povo de Deus nós somos. Podemos é não querer ser e não viver como tal. Mas, já a dizer, uma das coisas que me faz pensar é isso mesmo, é nesta continuação da história. Antigamente, Deus disse a Moisés: fala ao meu povo. E antes de Moisés já tinha dito a outros profetas: vai aqui, vai além e chama a minha gente, chama o meu povo à verdade, etc. Agora vemos Jesus Cristo. Depois, por último, vimos Jesus Cristo. Vir ao mundo, cresceu, mais isto, mais aquilo, entra numa sinagoga, o lugar onde se prega a palavra de Deus, onde se prega a Cristo, e vai à sinagoga, fala ao povo, e até há quem o interpele, gente de bem e também forças de mal. Há um homem possuído de um espírito impuro que o interpela. A primeira reflexão é que Deus não quer que nós, homens e mulheres, andemos dominados por espíritos impuros. De maneira nenhuma. Por isso Ele veio ao mundo e por isso bateu com as costas no Calvário, para que saíssemos de toda a nossa impureza. E podemos ser impuros de muitas maneiras. Outra questão, também não são os impuros que têm a missão de o anunciarem. Ninguém pode dar o que não tem. Portanto, os homens com espírito impuro não são os melhores profetas, não são os melhores condutores do povo, não são os melhores educadores. Por isso Cristo manda calar aquele homem. Cala-te. Aquele homem não, sim, que estava possuído do espírito impuro. Liberta-te daí, então anuncia-me, então diz quem eu sou. Mas não é na tua impureza que tens autoridade para dizeres quem eu sou, etc. Depois, faz-me lembrar também outra questão, nesta linha
dos profetas que vêm e respondem à chamada de Deus. Faz-me lembrar o nosso Papa, chefe da Igreja, chefe do povo de Deus, queiramos ou não queiramos, fôssemos para aí ou não fôssemos. A verdade é que ele é hoje o nosso chefe, que tem a sua missão, etc. Olhando tudo isto, a voz profeta da Igreja, a voz dos homens da Igreja, esta missão que são chamados a ter, o que é que nós podemos aprofundar ainda um bocadinho mais à luz do texto deste Evangelho? Para um ou para outro? No dia 11 de dezembro de 2014, portanto, dezembro passado, Papa Francisco, falando para os jovens da Europa, no momento do Congresso da Pastoral Juvenil, ele dizia: vejo uma semente de amor e de esperança no continente europeu. Para mim, o que ele quis dizer? A Europa está quase deixando de ser cristã e cristã católica. Então é chegado o momento de surgirem no continente europeu, como está surgindo em todos os outros continentes africanos, no Brasil, padres como o padre Marcelo movimentando o povo, a juventude, que acreditem que há no continente europeu sementes de amor e de esperança. Aí é o novo profeta. Não é o pessimismo, não é o derrotismo, não tem jeito, não dá. Não. É o levantar-se. Levanta-te, Jonas. Jonas levanta e vai ao encontro do povo. Então, o que está faltando exatamente é um profeta novo e é aquilo que o Papa Francisco nos ensina. Sentar-se com esse povo, acariciar esse povo, conviver com esse povo, sentir as dores desse povo e passar para eles uma mensagem de otimismo, uma mensagem de esperança. Não deixar que esse povo se desespere, dando a entender que Deus está longe. Não, Deus está presente através desses novos profetas, desses novos pais profetas, dessas novas mães profetas. Profeta, como o Papa Francisco está nos ensinando. O Sr. Nonato acaba de dizer uma coisa para mim bonita. Ok, o discurso do Papa preparado para o Dia Mundial, o próximo Dia Mundial da Juventude, o tema vai nesta linha. E o Papa disse essa sua opinião ao olhar a Europa, de facto descristianizada, e terra que foi tão cristã, terra de tantos mártires e tantos heróis do Evangelho, tantos missionários, etc. Hoje é terra de missão. Mas o Papa diz alegremente que, olhando nos olhos a juventude e tendo essa esperança nos próprios jovens, o Papa diz que vê na Europa sementes da sua reconstituição, da sua conversão, etc. Sementes. Mas, senhores, há uma coisa que eu, com gozo, recordo naqueles 15 dias que estive convosco no Brasil. Eu não sou Papa nenhum, nem Deus me livre, mas eu vi uma igreja muito mais. No Brasil não vi apenas sementes, vi uma sementeira. Sinceramente, vi uma sementeira. Passando pelo Santuário da Aparecida, passando pelas vossas paróquias, seja a paróquia da Ressurreição, seja a paróquia do nosso amigo, que é aquele grandão, o padre Jorjão. Jorjão, o padre Jorjão, que realmente era um Jorjão, não é um Jorge, o Jorjão parecia uma torre.
seja nessa paróquia, seja na paróquia da Ressurreição, seja na Aparecida, e então Padre Marcelo. na celebração do Padre Marcelo, eu vejo uma sementeira do Evangelho tremendamente sementeira, e já a seara, já aquela multidão de gente, a maneira como celebram a Eucaristia, uma Eucaristia festiva, uma Eucaristia alegre. As pessoas estão em festa, estão alegres, porque estão em festa. Nós estamos na missa acabrunhados, mas que chatice, o padre nunca mais acaba. A missa do Padre Marcelo foram quase 2 horas, ou ultrapassou 2 horas. E sempre cantando, sempre alegre, braços no ar, corações no ar. É um panorama, só temos 2 minutos para acabarmos, mas é um panoramazinho desta efervescência, desta sementeira no Brasil. Esta esperança que se nota tão grande. Os portugueses que levaram isso para a gente. A nossa cultura, a nossa colonização, né? Foram vocês, né, Padre Marta? Então, a gente conservou. E A aí, semente pegou. a semente mas pegou bem, o terreno era bem fértil. O terreno era bem fértil. Então, é aquela alegria, né? Foi muito importante. Chegou lá com a Anchieta, e sua equipe, né? Padre José de Anchieta. Aquela alegria é contagiante. É contagiante. Muito. Até o senhor dançou, né? O senhor felizes cantou, por serem dançou. cristãos, felizes por serem amigos de Cristo. E para eles é uma Até o senhor libertação. levantou os braços e dançou também. Sim, ficou, até eu levantei os braços Alguma animado, é contagiante. Alguma coisa me chamou a atenção com a sua visita, é que o senhor dizia, estou impressionado como é que os padres cuidam da fé desse povo. O senhor me disse isso me chamou a atenção. Como é que os padres cuidam da fé daquela gente? Porque a fé daquela gente é grande. Isso. Não É deixa grande o povo ir sozinho. É uma entrega tremenda. Nós estamos a terminar o nosso tema de hoje, mas no próximo domingo, cá estaremos outra vez. E é com muita satisfação e agradeço muito a vossa presença, a vossa disponibilidade de, ok, estamos lá, sim senhor, estão passando férias aqui, mas deram um dia para estar connosco nesta noite, para estarmos convosco em comunidade portuguesa, e para eles o nosso muito obrigado em vosso nome. E até próximo domingo, se Deus quiser.